certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus. E tinha tanto amor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Comunhão Espírita Chico Xavier,
que atualmente tem realizado seus encontros através das redes sociais devido à condição de isolamento social orientado por nossas autoridades. Meu nome é Jaqueline e também sou uma trabalhadora dessa casa. É sempre um prazer reunir-me com as pessoas para falar dessa doutrina que orienta, que consola, especialmente em momentos de tanta incerteza. Nossos encontros são sempre antecedidos por músicas que têm o objetivo de harmonizar os ambientes onde estamos e harmonizar a nós mesmos, de forma que nós possamos sintonizar com o Pai Maior e com nosso irmão Jesus Cristo. Nesta noite, podemos ouvir na interpretação do nosso irmão Antônio Vitor, a quem agradeço demais, a canção Um Jovem Galileu, de autoria do Padre Zezinho. Peço a vocês que continuem ao final do nosso encontro e após a prece, continuem harmonizados e ouçam mais uma vez essa canção, que faz com que a gente sinta um Jesus vivo, um Jesus que permanece no meio de nós. Gostaria, a partir desse momento, que nós pudéssemos fazer uma reflexão a respeito dessa canção, de forma que nós tracemos paralelos entre os comportamentos e os acontecimentos daquela época e o comportamento e os acontecimentos da época atual, da nossa sociedade. Mas mais do que trazer respostas a essas reflexões, eu gostaria de trazer nesta noite algumas questões que irei levantar, de modo que nós as respondamos dentro do mais íntimo das nossas consciências. A canção nos fala acerca de uma mensagem de amor e de paz, dos meios e dos lugares onde essas mensagens eram divulgadas, da capacidade que o principal personagem dessa história tinha de juntar pessoas, transformando as suas existências de forma pacífica e amorosa, de colocar em prática toda forma de amar. Ela conta também sobre como eram os tribunais e os julgamentos daquela época. E ao final, ela nos alimenta com uma mensagem de esperança e de fé. A narrativa se passa há mais de 2000 anos. No início, ela conta a história de um jovem galileu, muito simples, muito humilde, muito amoroso, que, utilizando os dons da inteligência e da palavra, a pedido de um pai misericordioso e bom, divulga suas mensagens com temas muito próximos ao cotidiano das pessoas, com conteúdos muito nobres, cheios de esperança, de fé, de amor, de caridade, de perdão. E assim como esse jovem, nós também, como princípios inteligentes, somos dotados de inteligência e também temos o dom da palavra e divulgamos mensagens. Abrindo o primeiro paralelo com o tempo atual e aquela época, nós podemos perguntar: quando nós utilizamos esses dons da palavra e da inteligência para divulgar nossas mensagens, que tipo de conteúdo veiculamos? Com certeza, assim como Cristo, nós falamos de situações do dia a dia. Mas quais os conteúdos das nossas conversas? Será que as mensagens que divulgamos apacentam ovelhas, como Jesus pediu a Pedro? A canção continua e nos diz que esse jovem galileu era Jesus de Nazaré e que em qualquer lugar que ele estivesse, usava todo o seu conhecimento e todas as oportunidades para juntar as pessoas e dividir com elas, por meio de exemplos, a mensagem de que ele era portador. Era em qualquer lugar,
nas estradas, nas casas, debaixo de uma árvore, numa praia, em qualquer lugar que ele estivesse, ele deixava nos corações das pessoas essa mensagem de amor, de sentimento, de paz e de esperança. Ele não apenas falava sobre o perdão, mas demonstrava a todos como perdoar. Se refletirmos um pouco mais a fundo sobre esse trecho da canção e recordarmos as afirmações do Mestre, vamos nos lembrar que ele deixou bem claro em seu Evangelho que tudo o que ele fazia, nós também poderíamos fazer. E afirmou ainda que nós também seremos perfeitos e que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus nunca perdeu a oportunidade de cumprir o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, traçando paralelos de hoje com aquela época, podemos ponderar que nossas possibilidades de divulgar mensagens é exponencialmente mais descomplicada do que naquele tempo. Basta ver os nossos meios de comunicação. As oportunidades de juntar um número maior de pessoas e ao mesmo tempo em torno das nossas mensagens são espantosas. E elas se espalham feito rastilho de pólvora, num minuto, às vezes num segundo. Basta pensar no que está acontecendo agora, neste momento conosco. Como nós não podemos nos encontrar fisicamente, nós estamos nos encontrando virtualmente. E ainda com a possibilidade de levarmos a nossa casa ao lar de muitas pessoas, espíritas e não espíritas, sem falar em nossa capacidade de locomoção. Aviões, carros com alta velocidade, como temos hoje em dia, que também auxilia muito a divulgação dessa mensagem, porque não existe mais distância. Mas apesar disso, a mensagem de Jesus, que era passada de boca em boca, olho no olho, além de ser de amor e paz, permanece em nossos corações e em nossas consciências até hoje e perpetuará além de nós. Enquanto que as nossas mensagens, diferentes da do Cristo, muitas vezes se perdem ou são até absolutamente esquecidas por falta de conteúdo proveitoso, por falta de amorosidade no trato com o semelhante. E nós podemos refletir então, se tudo que Jesus fez, nós podemos fazer também. Se somos seres inteligentes da criação, como ele afirmou, então não há o que duvidar. Nós também somos dotados desse conhecimento de amor e paz. Eles estão guardados nas nossas consciências, em nossas almas. E se temos esses conhecimentos em nossas consciências, então nós também podemos dividi-los irmanamente, de forma a trazer paz e esperança também às pessoas com as quais vivemos hoje. Então, a questão se coloca novamente. Nossas mensagens apacentam as ovelhas, no sentido de guiar, de conduzir as pessoas? E se guiamos pessoas, como tem sido a nossa condução? É claro que guiamos pessoas. Nós temos famílias, nós temos irmãos, pais, maridos, esposas, filhos, amigos, não é? Então, nós também guiamos pessoas. Mas o que importa saber é o que nós estamos dividindo com elas e quais os sentimentos que nós temos plantado nessas consciências que convivem conosco. Vamos
Vamos voltar um pouco mais à canção. Mais adiante, ela diz que Jesus foi levado ao tribunal sem que ninguém soubesse ao certo os crimes que ele tinha cometido e nem quais eram os fatos verdadeiros a respeito dessa situação. Mas independente disso, ele foi julgado, sentenciado e executado. Paremos para pensar um pouco. Jesus primeiro foi julgado frente a tribunais competentes da época, onde havia autoridades designadas, onde as informações a respeito da situação em si deveria ser investigada. Depois essas informações deveriam passar por um julgamento e só assim então permitir que uma sentença fosse executada. Mas ele também foi julgado perante os seus pares. Pelas ruas, pelos becos da cidade, Jesus foi julgado sem direito a qualquer tipo de defesa. E aqueles que podiam defendê-lo preferiram o anonimato, por medo das reações das pessoas, por medo daquilo que eles poderiam enfrentar. Preferiram esconder qualquer ligação que tivessem com ele, com medo de que se colocasse em risco e sofresse também as mesmas consequências. Qual o paralelo que podemos fazer daquela época e dos dias atuais? Assim como naquele tempo, nós também temos tribunais, esses mesmos tribunais, um pouco mais atualizados, claro. Mas nós temos tribunais que hoje, de acordo com a Constituição, tem leis, E essas leis desses tribunais competentes manda que os fatos sejam investigados e que nós sejamos julgados por um corpo, um conjunto de pessoas que, antes de tudo, conhecerão profundamente esses fatos e só assim então será dada uma sentença e executada a pena. E mesmo assim, ainda temos a possibilidade do recurso. Mas também, nós hoje somos julgados pelos nossos pares. Mas não mais nos becos e nas ruas. Nós somos julgados em tribunais muito mais ágeis, muito mais rápidos do que os tribunais competentes. Eles são muito mais velozes. Nós hoje somos julgados em tribunais chamados WhatsApp, Instagram, Facebook e outros que eu nem conheço. E a exemplo do que aconteceu com Jesus, não se faz necessário conhecer os fatos. Essa ferramenta de justiça da qual o mestre falou foi banalizada, até mesmo abandonada por muitos de nós. A verdade é que já não tem mais o mesmo significado. A verdade, ela deixou de ser importante. Aliás, é até desnecessário que a gente conheça a pessoa que está sendo julgada nesses tribunais. É desnecessário que nós conheçamos o seu caráter, a situação dos fatos, como ocorreu, de que forma ocorreu, qual foi o contexto. Nesses tribunais passa-se logo a execução das penas e sem piedade, como naquele tempo. E assim como aconteceu com Cristo, também nos dias de hoje, o que importa é participar do momento de euforia, da caminhada, o que importa é não estar de fora, é não ficar para trás. O que importa é fazer parte da maioria. E de qualquer forma,
a qualquer custo, participar da crucificação, execução. E crucificar de muitas maneiras, executar, né? É mais suave. Executar de muitas maneiras, liquidando com a dignidade do outro, liquidando com as uniões das pessoas, condenando o outro à infelicidade, à tortura emocional, fomentando intrigas e por aí vai. Literalmente, dar fim à vida íntima das pessoas. Mas apesar disso, mais adiante, a canção fala de reconhecimento, de arrependimento, de perdão. Perdão que Jesus concedeu a Dimas, um dos ladrões no meio dos quais ele foi crucificado. E arrependido, esse ladrão dos feitos que havia realizado, ele reconhece Jesus como o Filho enviado de Deus para trazer a mensagem da Boa Nova. E o amor de Jesus por todas as criaturas no momento do suplício era evidente. Tão evidente que mesmo sofrendo todas aquelas dores, porque, não duvidem, é muita dor. Mesmo naquele momento de suplício, ele roga e diz ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós todos somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros da Boa Nova, do Consolador prometido, da doutrina dos Espíritos, dessa doutrina que levantou o véu da nossa ignorância e nos convida a cumprir o maior objetivo da nossa existência atual. O objetivo de alcançarmos o estágio de homem de bens. No livro Caminho Espírita, de diversos espíritos, por Albino, Chico Xavier nos traz uma mensagem titulada Até e Depois. E eu peço permissão para vocês para ler uma parte dessa mensagem, o final dela. No princípio dela, ela vem trazendo as nossas aflições e as nossas reclamações, que são constantes, né? Aliás, espírita não reclama, né, gente? Mas essa mensagem vem trazendo as nossas aflições, as nossas angústias, e a gente vai ali, né? Falando com Deus de tudo que está difícil, de tudo que está complicado, e vamos falando. E ela diz assim: isso é perfeitamente compreensível, esses comportamentos atuais, essas nossas imperfeições, isso é absolutamente compreensível até a ocasião em que somos felicitados pelo conhecimento espírita. Depois do conhecimento espírita, entretanto, qualquer alegação dessa natureza denota algo errado em nós, reclamando a retificação necessária. Um professor interpreta a lição para que o aluno se liberte da ignorância. Um médico interpreta as informações de laboratório para restaurar o doente. Assim também, a doutrina espírita interpreta o Evangelho de Jesus, por meio dos Espíritos e através de Allan Kardec, para que venhamos a entrar na vivência da religião do Cristo, que é a religião do universo. A reencarnação na Terra se divide em 2 distintos momentos para julgamento diverso. O que éramos e fazíamos antes do conhecimento espírita e o que passamos a ser e fazer depois dele. Essa mensagem fala especificamente para nós espíritas. Ela nos chama a atenção para como está o nosso comportamento
antes e depois do conhecimento da doutrina. Aliás, eu acho que ela fala do comportamento e de todas as atitudes de qualquer cristão, porque afinal de contas, o Cristo veio para todos nós. Todos nós somos seus irmãos e filhos do mesmo Pai. E nós espíritas não temos mais tempo para nos escondermos sob o véu da ignorância, porque nós já temos o conhecimento. Tudo já foi interpretado pelos grandes missionários da espiritualidade maior. Através do Consolador, Jesus é vivo e permanece entre nós. Ele está em cada lar, em cada coração onde se encontra a fraternidade e a solidariedade. Ele cumpriu a sua promessa e agora ele espera de nós ação. Ele espera de nós a intimidade que temos que criar com o nosso Pai. Os espíritos luminares tentam de toda forma nos intuir o melhor caminho para que nós alcancemos a nossa evolução e para que conquistemos a nossa meta, o nosso objetivo na atual existência, que é alcançarmos nessa natureza, fazer com que ela dê um pequeno salto e conquiste as características de homem de bem. Leon Denis, em sua obra O Grande Enigma, no capítulo 3, diz que para que nós alcancemos esse objetivo, nós precisamos de 3 palavras. Resume-se em 3 palavras o alcance desse objetivo: saber, querer e crer. Saber no sentido de conhecer a si mesmo, de introjetar, de voltar para dentro de si e entender quem foi você no passado. Para isso, basta nos mantermos no presente e perceber em nós o que somos. E saber que esse presente é onde nós estamos semeando tudo o que queremos, com toda a liberdade. E saber que esse presente já está edificando o nosso futuro, então nós já temos conhecimento do nosso futuro, porque tudo está sendo edificado agora com aquilo que eu sou, com cada tijolinho que eu posso colocar lá mais adiante. E a colheita é certa. Querer no sentido de modificar o conhecimento, de modificar o que conhecemos de nós através dessa investigação, de modificar tudo o que se faz necessário e crer no sentido de ter fé, no sentido de criar a verdadeira intimidade com o Criador, de criar um eixo vertical para que nós possamos nos sintonizar com o plano maior. Fé no sentido de possibilitar que as falanges do Cristo, do nosso governador, possam ter acesso aos nossos corações. Possibilitar que as nossas ações, o nosso querer, o nosso agir, o nosso pensar seja favorecido com energias de amor, de equilíbrio, fazendo com que nós atuemos em nosso favor e em favor do universo. Roguemos ao Pai, meus irmãos, e tenhamos a certeza de que Ele nos atende. Mas nós somos muito orgulhosos e podemos questionar, mas se Ele atende a tudo e sabe tudo de nós, então por que orar? Para que nós precisamos? Qual é o objetivo da prece? Mas o Pai precisa que nós nos humilhemos. Não a humilhação no sentido de rebaixar, pelo contrário. O Pai deseja de nós que nós nos humilhemos no sentido de reconhecer as nossas fraquezas, de reconhecer as necessidades das nossas mudanças mais íntimas que temos que fazer.
Porque a partir do momento que nós conhecermos um pouco mais do que somos, nós assim teremos condição de iniciarmos a nossa regeneração e transformar a nossa velha natureza numa natureza capaz de perceber o Criador. E dessa forma, quando tivermos essa percepção do Criador, da atuação dele em nossas vidas, nós seremos verdadeiramente solidários. Nós sentiremos o Cristo vivo no meio de nós e nós estaremos com o Pai, porque a todo instante, assim como Jesus, nós teremos a capacidade de realizar esse movimento em prol dos nossos semelhantes. E essa capacidade vai tornar-se uma habilidade tão grande, vai nos capacitar tão profundamente que, assim como Cristo, nós vamos conseguir atuar, manifestar no mundo de forma muito pacífica, como Jesus. Porque Jesus era pacífico, era equilibrado, porque o que ele pregava, ele fazia. O que ele fazia era o que ele pregava. Era uma coerência entre o que ele era e o que ele falava. E a partir do momento que nós alcançarmos esse patamar evolutivo de regenerar a nossa natureza velha, de transformar essa natureza velha numa nova natureza humana, nós então alcançaremos essa condição de estarmos sempre na presença do Pai e sentirmos o quanto somos protegidos por Ele. E também teremos a certeza que o nosso guia, o nosso Mestre Jesus, vive constantemente entre nós. Ele é o nosso norte. Muito obrigada a todos pela paciência, pela condição que me deram de repartir, de dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho na minha intimidade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, que Jesus possa estar conosco durante o nosso momento de sono e que nós possamos ser levados por nossos anjos guardiões até o plano espiritual, de forma que possamos reviver um pouco daquilo que nós nos voluntariamos a fazer aqui neste plano físico. Nós possamos relembrar um pouquinho de tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Muito obrigada. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitorioso, ressuscitou e depois de 3 dias à vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante Deus, conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará.